Sérgio, a vida do Campos Neto não tá tão legal, né? Porque agora a indústria entrou de novo, a inflação tá caindo, o Lula falou hoje de novo que gasto é 13,75 de juros, isso sim é jogar dinheiro fora. E, bom, é isso, né? Ainda é agosto, Sérgio, ele vai segurar essa ponta até lá? Tudo bem, Dani, Naka. Olha, eu diria que a vida do Roberto Campos talvez vai ficar um pouco mais tranquila ao longo aí dos próximos meses, porque a inflação está ajudando muito nesse momento. A gente está vendo aí um processo de queda em vários indicadores de inflação nesse momento. E o que aconteceu ontem no PIB, que apesar de ser um PIB forte, que poderia dar uma indicação de crescimento geral da economia muito alto, não é o caso. A gente viu um crescimento forte acontecer na agropecuária, nas commodities, mas especialmente esse crescimento forte no agro tem uma implicação positiva na própria inflação de alimentos, né? Uma safra muito grande, uma produção agrícola muito alta, a gente vai ver o impacto dessa inflação de alimentos desacelerar com mais força ainda até o final do ano, ajudando aí na decisão do Banco Central para baixar a taxa de juros. Então, tudo o que está acontecendo até agora, Dani, Naka, assim, não muda o cenário, é segundo semestre. Alguns mais otimistas, talvez pensando em agosto, a gente está acreditando em setembro, mas eu diria que de segundo semestre não passa. E o próprio Roberto Campos tem sinalizado aqui e ali, em algumas falas, uma certa tranquilidade um pouquinho maior com a inflação do que nas falas dele há alguns meses atrás, né? Então, isso dá um início de sinal de que, olha, o Banco Central, de fato, está entendendo que tem espaço para essa queda começar a acontecer no segundo semestre. Passou, acabou, se tem a discussão da meta agora, eu acho que a gente vai caminhar para isso. Gente, vamos dar uma olhada antes do Naquinha falar com o Sérgio, tentando recolocar o nível desta conversa, que eu sempre, né, dou uma prejudicada nos meninos. Vamos dar uma olhada na fala do Lula, né, Naka? Hoje, mais cedo, num ato sobre educação, ele estava falando que investimento em educação não é gasto, é investimento, e falou, gasto mesmo é essa taxa de juro. Dá uma olhada. Fazer uma creche é gasto, vai fazer uma escola profissional é gasto, vai fazer tudo é gasto. Não, então nós temos que tratar que tudo isso é investimento. Gasto é a gente pagar 13,75 por juro para o sistema financeiro desse país. Isso é gasto, o governo competir, sabe, que tudo que ele produz, 13,75% para pagar de juro. Isso é gasto. E quanto mais saudável, quanto mais educada, quanto mais preparada, mais o país vai crescer. Meninos, Sérgio, fica comigo. Edu, joga a sonora aqui no telão, porque a gente vai fazer o VAR do Fernando Haddad, que é muito engraçado. Ele tá assim, aí ele dá uma... Quer ver? Vamos lá, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Começa aqui, ó. Olhando pro nada. Tudo é gasto e tal. E ele tá lá acenando com a cabeça. Ele foi ministro da Educação mais longevo da história do Brasil. Pode seguir. Vai voltar aqui, ó. Aí ele vai dar uma relaxada daqui a pouco, ó. Pronto, relaxou. 13,75. Aí ele volta a olhar para o Lula. Desse país. Isso é gasto, o governo competir, sabe, que tudo que ele produz, 13,75%. Vem pra cá. Vamos dividir de novo. E aí, Nakagawa? Olha, uma coisa... Bom, primeiro que Fernando Haddad acaba sendo um gasto para ele, porque, ao fim e ao cabo, o serviço da dívida pública, o Tesouro Nacional paga, isso vira déficit nominal, porque o governo paga os juros da dívida, os 13,75 sobre a dívida pública. Mas tem um outro aspecto que é interessante, eu comecei a ouvir isso nas últimas 24 horas, por causa do consumo das famílias no PIB de ontem, e que seria legal ouvir o Sérgio sobre isso, porque como as famílias estão muito endividadas atualmente, e o juro está paradinho lá em 13,75, o juro passa a ser um item cada vez mais presente no orçamento das famílias, já que elas estão muito endividadas. Sim. Então, queria te ouvir, Sérgio, sobre a expectativa de queda do juro e quanto isso pode gerar de alívio na renda, olhando pela ótica do endividamento. Isso chega a ser expressivo ou é algo marginal? Falou em como reverter processo de endividamento. Sério, os câmeras todos saíram de trás para ver. Vai lá, Sérgio Vale, dá seu nome, faz seu nome. Olha a responsabilidade agora. Né?
Olha, Naka, a questão é essencial de fato, porque desde o ano passado a gente está vendo uma piora significativa em inadimplência e um uso muito extensivo de cartão de crédito, cheque especial, especialmente pela população mais pobre, por conta disso. A economia começou a desacelerar, a inflação veio com força nos últimos 2 anos, a renda começando a dar sinal de querer estagnar esse ano. Então, essa população está usando com muita intensidade um crédito caro, está tendo dificuldade de pagar, e quando a gente olha para frente, esse processo vai ser lento para normalizar. A taxa de juros vai começar a cair agora no segundo semestre, até voltar para um dígito, e a gente vê esse efeito também acontecer na ponta para o consumidor. Eu diria que tem mais de um ano aí para a gente ver isso acontecer. Até lá, infelizmente, é provável que a inadimplência continue subindo, a gente tem ainda continuidade de queda de crédito, como a gente está vendo acontecer agora, e o consumo fique meio de lado. Eu tenho a impressão que 2023 é um consumo básico. A gente está falando de consumo de alimentação, de pagar as contas, e não vai sobrar para muito mais do que isso até o final do ano.